Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 tem uma revelação profunda. Pastor, mas eu não tenho costume de ler a Bíblia. Agora nós vamos ler a palavra de Deus. Daniel 7, verso 2. Falou Daniel, disse: eu estava olhando na minha visão de noite e vi que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, ou seja, as nações. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. O primeiro animal era como um leão. Verso 5. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Ele foi dito assim: levanta e devora muita carne. Um urso voraz, um urso que devorava muita carne. Só que esse urso se levantou de um lado, né? E na sua boca tinha 3 costelas. Olha lá, ó. Você já está vendo a imagem. Esse leão tinha 2 asas. Babilônia. O urso mede a Pérsia. Vamos continuar lendo para a gente descobrir a outra revelação. Verso 6. Depois disso eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e lhe foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite e vi um 4º animal, terrível e espantoso e muito forte. Ele nem descreveu o tipo de animal que era. Era muito forte, né? O qual tinha grandes dentes de ferro. Ferro era qual reino na outra visão? Ferro era Roma. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava o ferro que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? Olha, lembrando os 10 deles? Vamos continuar. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, e nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Presta atenção, Daniel tem a visão de um leão, de um urso, com detalhes, de leopardo. Ele viu um animal terrível, espantoso, mas ele para e começa a olhar os chifres. Ele percebeu de que Deus estava falando. Mais ou menos ele olha assim, mas o chifre daquele animal, por que ele não pegou as 4 asas? Poderia chamar atenção, ou as 3 costelas, né? Detalhes, ele pensou nos 10 chifres. E quando ele ficou olhando os 10 chifres, do meio daqueles 10 chifres surgiu um chifre muito pequeno. Um chifre pequeno. E aí o que ele fala? Diante do qual foram arrancados os 3 primeiros, 3 principais. E esse chifre tinha olhos e boca e falava coisas arrogantes, grandes coisas. Esse chifre pequeno, deixa eu falar de uma vez, ele é o anticristo. Mas por enquanto ele é pequeno, por enquanto nessa visão ele é pequeno. Vamos ver o que acontece com esse chifrinho? Mas vamos ver o que acontece com todos eles depois. Verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. Ancião de dia, você pensa numa pessoa bem velhinha, né? Experiente. Um ancião, no Novo Testamento a palavra seria assim, um presbítero, um supervisor. Isso aqui é Deus, tá? Aqui nessa visão. Um ancião de dia se assentou, apto para julgar, né? A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saiu diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Olha, já tem a visão lá do juízo final. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. E o chifre ainda estava gritando. Olha, estava falando coisas arrogantes. E fala assim: estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu
eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu. Está vendo que de vez em quando ele fala assim, eu estava olhando as minhas visões, ele está linkando as visões que ele teve, ele está ligando um ao outro. E agora ele fala assim, eu estava olhando as minhas visões de noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Quem é esse? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, o Pai, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, olha, chegou o tempo, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. No fim da história, novamente Deus confirma que Cristo reinará sobre todas as nações. Esse é um detalhe importante. Sabe o Brasil caótico? Ele vai botar a ordem. Essa é a questão. Vamos continuar para você entender. Pastor, Verso 15, pode falar. antes de ele continuar, o senhor tem como tirar uma dúvida aqui? Quando ele fala assim, ó, nesse chifre havia olhos sempre. Não, peraí. Enquanto estava olhando os chifres, outros chifres surgiu entre eles, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ele está fazendo alusão Aos 10? Os 3 primeiros reinos passados, antecessor aí? Não. Esses 3 chifres que Não, caíram? entre os 10. Não, então. Aí esses 3 chifres que caíram já eram esses 3 passados? Não, né? Os 10 chifres estão no último animal. Não, sim, então. Não tem a ver com esses. Com esses outros 3 não, Não, né? tem a ver com os 10 reis do final dos tempos. Tá. Isso vai acontecer no futuro. Tá, ok. Como se fossem os 3 principais, ele estivesse acima dele. Porque veja bem, esses 10, esse conselho dos 10 ali, eles têm que ter os seus líderes. Para que os 10 passem o poder para o anticristo, aqueles 3 têm que ceder. Deu para entender? Ou não? Porque ele já não vai precisar mais de votação de presidente, vice-presidente, se você quer. Não. O anticristo assume tudo sozinho. E os 10 são submissos a ele. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido. Olha, depois de uma visão dessa, aí você pensa, olha, as coisas espirituais são complexas. O espírito dele foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ó, você não ficaria, não? Tendo uma visão dessa, sabendo que isso veio de Deus, mas assim, eu não entendi direito, não. Tá certo? Cheguei a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse que me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, ou reinos, né? Que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo, somos nós, amém? Amém. Receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Dá para ficar feliz ou não? Vale a pena. Dá um sentimento assim, meu Deus, não tem isso, não? Hã? Então tive o desejo de conhecer a verdade. Esse é o principal palavra de um crente. Eu tive o desejo de conhecer a verdade. Eu te pergunto, você tem desejo de conhecer a verdade? Porque nós precisamos ter esse desejo de conhecer a verdade. Porque nós não podemos ficar limitados a que só isso está bom. Mas Deus tem uma revelação. O Apocalipse é uma revelação que às vezes fica guardada empoeirada. Ou às vezes fica novinha, porque só fica fechado. E nós precisamos ter o desejo, como Daniel teve, de conhecer a verdade, de ser bem-aventurado. Aqueles que leem, Não ficar preso só ao primeiro pensamento, que às vezes o primeiro ensinamento é o primeiro ensinamento errado. Pode ser. E também só ficar limitado àquilo que eu já sei. Porque Daniel já sabia que no fim dos tempos já foi revelado. Os santos do Altíssimo possuirão o reino. Mas ele fala, fiquei com desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ou seja, já entendeu? Então se os animais são reinos, eu quero saber lá no fim da história. Curioso, né? Mas nós somos também. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, com dentes que eram de ferro e as unhas de bronze. Olha, o bronze aqui, misturando lá no fim da história, o bronze era a Grécia. Está vendo? Ele fala assim, que devorava e fazia pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante dos quais caíram 3. Isso é daquele que tinha tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cuja aparência era mais robusto
do que os seus companheiros. Esse pequeno chifre, irmão, ele cresceu e ficou grandão. Aí não era pequeno chifre mais, grande chifre. A ponto que ele saiu tipo assim, quebrando tudo. A autoridade, ele começa, vamos dizer assim, com sapatinho, como diz ele, sapatinho de algodão. Depois ele entra no meio dos 10 e ele rompe, e ele assume o comando. Verso 21. Eu olhava e vi que esse chifre, o pequeno chifre, quem é ele? O anticristo. Olha, eu peço que você se acompanhe a leitura na Bíblia, hein? Porque você vai ler alguma coisa importante agora. Eu olhava e vi que esse chifre fazia o quê? Guerra contra quem? Santos. Uau! Fazia guerra contra os santos. E estava vencido. E prevaleceu contra eles. Mas você fala, então Deus deixou os santos morrerem? Na frente. Paulo fala assim, para mim morrer é o quê? Lucro. Morrer, irmão, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Cristão, irmão, quando ele está em prol da obra do Senhor, ele não tem medo de morrer, não. Lembra de Estevão? Vamos pegar o primeiro mártir da igreja. Lembra de Estevão? Estevão dá o maior resumo do Antigo Testamento falando a respeito de Cristo. Se você puder ler Atos 7, maravilhoso. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, crente, né? Diácono. E aí Estevão dá um testemunho ali, cheio de vigor. Aí você pensa, agora os anjos de Deus vão descer e vai quebrar tudo. Sabe o que aconteceu com Estevão? Começaram a dar pedrada nele. Você imagina um homem tomando pedrada na cabeça, dói. E Estevão fala a mesma coisa que Cristo, né? Perdoa-se, o povo não sabe o que está fazendo. Estevão estava tão ligado em Deus que ele estava olhando para o céu, ele não olhava para os seus oponentes, ele olhava para o céu e ele fala, eu vejo. Ele fala que ele viu Jesus em pé, à direita, né? Do poder, à direita do Pai, da majestade. Olha, que coisa linda. Mas Estevão era a igreja do Senhor? Só uma pergunta, sim ou não? Era? Era fiel? Sim. Muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que geraria mais valor para o Evangelho? Estevão negar a fé e depois pedir perdão para Deus? Ou Estevão morrer ali como ele morreu? Imagina, se ele nega a fé ali, aqueles todos ele nunca iriam converter. Nunca. E sem contar que Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Estevão não negou, foi fiel até o fim, teve a presença de Deus, viu a glória de Deus, teve uma visão maravilhosa na hora da morte. Que coisa linda, irmão. Quem me dera eu poder ter uma visão dessa na hora da morte. Sinceramente. Mas aí, aqui fala assim, que esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até quando? A verdade mais importante que nós precisamos ter na nossa mente é isso. Ele está prevalecendo até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Glória a Deus. Amém? Irmãos, isso é profundo demais. Isso tinha que ser ensinado na igreja diariamente. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve, você não crê e nem deseja isso para você. Mas quando você vê a palavra de Deus falando que vai haver vários reinos, as coisas só vão piorar, a perseguição vai aumentar, até que vem o Senhor. Ele faz justiça. E os santos do Altíssimo possuem o reino. A única bandeira agora que há é a bandeira de Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Irmãos, veja bem. Prevaleceu contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Esse verso é fundamental para você entender isso, que você está sendo chamado para possuir o reino. Hoje o reino está dentro de nós. Porque a promessa do reino e o Espírito Santo, a Bíblia fala assim, Cristo fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como que ele
está em nós? Por meio do Espírito Santo, não é isso? Então o reino está em nós. Por isso ele fala, o reino de Deus está em vós. Mas aqui ele fala que nós vamos tomar posse do reino no fim da história, quando ele vem, destrói todos os reinos, e então fala assim, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém? Deu para entender? Deus te chama como rei, sacerdote, é para reinar. Não é só título bonitinho, não. É reinar com Cristo. Continuando, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, a partir de onde Daniel estava falando, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará e fará em pedaços. Continuando. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Você fala de Roma? Não. Lembra que Roma se dividiu em 2 pernas? No Oriente e no Ocidente? Então, daí vai surgir 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá esses 3 reis. Abaterá 3 reis, né? E proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha, lembra que aquele chifre pequeno tinha bocas que falavam coisas arrogantes? Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os templos e a lei. Eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso? 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio é o período que dura a grande tribulação, ou a perseguição do anticristo, para ficar mais exato. É um tempo curto, mas é um tempo que não poderia ser maior do que isso também. Então, o tempo da perseguição é só 3 anos e meio, certo? E ele fala assim, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Tirar o domínio de quem? Do anticristo. Verso 27. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Onde que é debaixo de todo o céu? Na terra. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. As nações que permanecerem servirão a igreja e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Por que esse assunto perturbou Daniel? Porque ficou faltando alguma coisinha ainda. Ficou? Para ele? Essa revelação que perturbou ele, ela está esclarecida em Apocalipse 13. Vamos para lá? Deixa eu só dar uma passada rápida na visão dos animais aqui. O mar que é agitado são as nações. Ele fala assim, o leão, né, com asas de águia, é o Império Babilônico. Tá ok? Lembrando que Jeremias também usa a alegoria do leão e da águia. O urso com 3 costelas na boca, né, Império Medo-Persa, se levantou um dos seus lados. Ciro, por que aquele urso se levantou de um lado só? Porque era Média e Pérsia, mas qual desses dois que prevalece que foi maior que o outro? Qual que você vai falar mais, da Média ou da Pérsia? Da Pérsia. Para você ter ideia, o Irã é a Pérsia. O Irã chamava Pérsia, se eu não me engano, até 1929, agora, que ele mudou o nome de Pérsia para Irã. Olha o tempo que durou a Pérsia, ou pelo menos nominalmente, até agora, mas a Pérsia ainda existe, só que na figura do Irã. Você acha que o povo persa sumiu do mar? Não. Ciro, o persa, foi maior que Dario o Medo. Você vai ler esses dois em Daniel, não vai?
tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, representa o Império Medo-Persa como a nação mais forte. As costelas possivelmente significam as principais nações por ela conquistadas: Lídia, Babilônia e Egito. Certo? São os principais reinos que foram conquistados pelo Império Medo-Persa. O leopardo, 4 cabeças e 4 asas, né? Esse leopardo vem na figura do seu principal governante, Alexandre. Olha o nome dele, Alexandre Grande, né? E Alexandre Grande, porque as asas, né? Velocidade espantosa de conquista. E aí, depois nós vamos estar tratando esse assunto com mais detalhes, tá? Estou estudando uma claridade para a gente chegar lá no Apocalipse. A ideia é essa, clarear o Apocalipse. Mas, o que acontece? Depois que Alexandre Grande morre, o reino dele vai se dividir entre 4 pessoas. As asas primeiro, né? Esses não são os divididos a princípio, tá? As asas, enquanto ele estava, deixa eu voltar aqui. Os 4 generais. Ó, as 4 asas: Alexandre o Grande, Arideus, irmão de Alexandre, Alexandre, filho de Alexandre, e Hércules, outro filho de Alexandre. São as 4 asas enquanto Alexandre estava vivo. Quando ele morre, o Império grego, chamado Império Macedônico, que ele atingia desde a Grécia até lá o Oriente Médio, tá? Ele abrangiu muito grande o espaço, foi dividido entre os 4 generais. Cassandro ficou com aquele território, Seleuco com aquele território, inclusive o Oriente Médio, vale destacar a Síria e a Babilônia. Lisímaco ficou com esse território e Ptolomeu ficou com o Egito. Esses 2 entraram em guerra, nós vamos ver isso em Daniel 11, tá? Fala do reino do sul e do reino do norte. Depois nós vamos tratar esse assunto mais numa próxima aula. Só um detalhe: esse leopardo, ele tinha 4 asas, não é isso? E tinha também 4 cabeças, cabeça e liderança. Quando Alexandre morre, aí as cabeças assumem, certo? Enquanto ele está vivo, ele é o leopardo e as 4 asas eram esses 4 aí. Velocidade de conquista. O 4º animal, ele viu, espantoso, que ele nem decifrou que animal é esse. Embora não tenha um nome em sua descrição, era terrível, espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro, o mesmo metal que representava o Império Romano na estátua do sonho de Nabucodonosor. Como aquela estátua tinha 10 dedos nos seus pés, esse animal tinha 10 chifres, representando uma força imensa e descomunal. Depois nós vamos para o Apocalipse 13. Daniel 8, verso 3.